noite. É com alegria e satisfação que damos início ao programa Arquétipo Ateliê de Arquitetura. A semana que vem nós traremos duas convidadas muito interessantes. A primeira delas vem a Patrícia Gabi Liold. Depois você me corrige, tá, Patrícia? Ela vem aqui nos falar sobre uma visita muito interessante. São de monges tibetanos e vai ter um evento do qual poderemos participar e um outro que não, que é só para pessoas que já fazem parte. Mas ela vai estar explicando. E também receberemos outra muito interessante e importante para todos nós também, que é a Josi. A Josi, ela é do Faz e Organiza. Vocês sabem que a base do Feng Shui, uma das bases principais, é limpeza e organização. E nós vamos estar falando hoje, no programa que vem também, sobre a cozinha. E a Josi vai estar dando algumas orientações, algumas dicas, como podemos melhor organizar nossa cozinha, para ela ficar mais eficiente, ficar mais fácil. Ela vai estar falando aqui. A Josi, nós vamos fazer uma parceria que ela vai estar participando de alguns programas nossos para poder passar dicas. Mas nós vamos começar pela cozinha, porque a cozinha é um ambiente muito importante em vários aspectos. E eu vou citar hoje alguns dos aspectos importantes da cozinha. Mas antes de eu falar sobre a visão do Feng Shui, da arquitetura, design de interiores, eu quero dizer para vocês que um filósofo alemão, há 124 anos atrás, ele já salientava a importância da cozinha. O filósofo que eu estou falando, alemão, é o Nietzsche. Eu gosto de algumas colocações e enfoques que ele era meio irreverente, né? As pessoas, você imagina, 124 anos atrás, né? E eu vou só citar um trecho do que ele fala sobre a cozinha, da importância. E o Feng Shui fala da importância da cozinha, tem vários ensinamentos, algumas coisas eu já vou passar hoje para você, né? E são ensinamentos que estão sendo colocados em práticas e observados os seus resultados há cerca de mais de 3.000 anos. Bom, voltando ao alemão Nietzsche, antes de eu entrar com o Feng Shui, ele disse o seguinte, que a cozinha é um ambiente muito importante na casa. E ele escreveu isso há 124 anos. E, como eu disse, na filosofia, ciência e arte milenar Feng Shui, também descreve, né, isso, e como algumas coisas eu vou estar passando para vocês, há mais de 3.000 anos, a grande importância da cozinha. Então Nietzsche diz, por que é tão importante a cozinha? Ele escreveu que da mesma forma que gostamos da gastronomia, né? A boa gastronomia, ou seja, a boa cozinha de uma região, define a sua visão com o mundo, né? Então, cada país tem a Itália, tem a França, tem a Alemanha, tem a Espanha, tem a Grécia, cada um da sua região valoriza a sua cozinha, né? Que é a visão de mundo e principalmente o mundo mais próximo, que é a região de cada um, certo? E ele fala que o que acontece na oficina do estômago, né, em relação aos alimentos. E também, como dizia Cervantes, revela nosso espírito, né? A cozinha tem algo de muito espiritual. E várias raças, vários credos acreditam muito nisso. E houve um documentário americano que é Doris How to Cook Your Life, quer dizer, cozinha, trazendo assim para o português mais assim, seria cozinhando a vida, né? Então, que discute o Your Life, né, cozinha na vida, discute assim questões sobre alimentação e sua importância no nosso modo de viver, né? Que hoje, antigamente, era melhor do que agora, né? Porque as comidas industrializadas tem muita química, tem muita gordura, não são saudáveis, né? Tem um excesso de sódio também para conservação
no congelado e tudo mais, né? Agora, esse filme que eu estou me referindo, ele está centrado no cozinheiro, na importância do cozinheiro, e ele conta aos seus discípulos que o segredo de sua arte, ou seja, da gastronomia, né, da cozinha, na verdade, a arte são os alimentos que nos cozinham. Não nós cozinhamos alimentos, ele faz uma analogia sobre isso. E ele vê no ato de cozinhar muitas coisas, né? Né? Ele vê de cozinhar, de fazer o prato, de escolher os ingredientes, picar as hortaliças, os temperinhos, né? Uma demonstração de amor por si mesmo e pelos outros, por si mesmo e pelos outros, né? Quando alguém prepara algo para você depois comer, é um ato de carinho, é um ato de amor, é uma troca de energia incrível, né? E que a atividade humana tem de maior, né? E tem uma transcendência nesse ato de fazer o alimento para o outro. Então é muito importante prestar uma atenção aonde nós vamos almoçar, quando nós vamos almoçar fora, jantar, ver a limpeza do organização. Eu gosto muito desses restaurantes que tem vidros nas cozinhas e que a gente pode até visualizar a cozinha para poder ver a limpeza, a organização, por uma questão de saúde também. E o humor dos cozinheiros também é algo muito importante, né? Então, acredita-se em várias áreas, a transcendência que a preparação do combustível para nosso veículo vital, que é o nosso corpo, né? E quando comparando, como assim, se você puser um combustível de má qualidade, você muda de posto, de repente, o meu carro uma vez aconteceu de ficar tossindo, engasgando, sabe? Era combustível que estava adulterado. Então, se você põe algo de má qualidade no seu corpo, que é nosso, né? Ele vai começar a dar problemas. Então, vocês veem nas mídias os nutricionistas, os médicos falando da importância de uma alimentação saudável. E a Rita Lobo tem uma frase dela que fixa muito isso, que fala com relação à comida de verdade. Porque por exemplo, a manteiga, gente, a cor da manteiga de hoje não tem a cor de manteiga, não tem o sabor, nem o aroma de manteiga. Vocês já perceberam isso? Né? Então, a industrialização, a parte é mais química do que manteiga realmente, se você prestar atenção. Então, nós temos que prestar muita atenção no que nós estamos comendo, de onde está vindo, né? E outra coisa também, que a alimentação é uma escolha transcendental para uma melhor qualidade de saúde e também para o espírito. A limpeza, a organização é muito importante, né? Os bons pensamentos, orações, mantras, boas músicas. Por quê? Porque quando nós estamos envolvidos por essa energia, nossos pensamentos ficam concentrados em coisas boas, e essa energia que nós estamos transmitindo, porque nós somos energia. Quando nós escutamos uma boa música, ou entoamos um mantra, fazendo uma oração, nossa água, o professor Emoto fez experiências espetaculares, eu já falei muito dele aqui, aquelas experiências com a água, quando põe uma música clássica, quando põe um heavy metal, que uma forma um cristal, parece um diamante, e outra uma figura fantasmagórica. Então, se você, por exemplo, as nossas baianas, elas têm o hábito, as baianas antigas, quando estavam preparando o alimento, elas faziam o quê? Elas cantavam, né? Os indianos, as indianas, quando estão preparando alimento, eles entoam mantras. E assim, raças diferentes têm hábitos diferentes, mas o momento de buscar o seu autoequilíbrio, a sua harmonia, entrar em sintonia com coisas boas na hora que estiver manipulando os alimentos. Não deixar outros pensamentos virem, a não ser a concentração desse alimento. Então, entoar mantras, fazer orações, né?
isso leva a um outro patamar de frequência cerebral. E isso que eu estou falando, gente, tudo isso está comprovado cientificamente. Era sabida há milênios atrás e hoje está confirmado pela ciência, né? Então, nós podemos tentar fazer isso. Agora, a cozinha tem toda essa parte física, espiritual, né? Mas também tem uma questão importante, a questão com relação a finanças. Na cozinha, nós temos uma ferramenta que é muito importante e tem que estar muito bem posicionada na cozinha, que é o nosso fogão. Dentro da filosofia milenar Feng Shui, o fogão, cada boca, cada chama do fogão representa uma forma do dinheiro entrar. Então, ter um bom fluxo, né? Porque para ter abundância tem que ter um bom fluxo. E a sugestão é que se use todas as bocas ao mesmo tempo. Então, você prepara, você vai fazer 4 tipos de prato naquela refeição, tudo que for cozido, assado, frito, se você usar fritura ou grelhado, você procura fazer o preparo e depois colocar ao mesmo tempo no fogo, com chama menor ou maior, mas para acessar ao mesmo tempo todas as bocas do fogão, ou o maior número possível. Por quê? Porque você está acessando um maior número de oportunidades de dinheiro entrar, formas diferentes do dinheiro entrar. E uma precaução, nós temos a teoria dos 5 elementos, são 5, né? Fogo, água, terra, metal, madeira e fogo. Então, o que apaga o fogo? É a água, não é? Então, por exemplo, o fogão não é interessante que fique ao lado da pia, que é o elemento água, e o fogão é o elemento fogo que nós acabamos de dizer. Então, o ideal é mudar de lugar, mas nem sempre é possível por causa do design que já vem definido no apartamento, ou mesmo na cozinha de uma casa, e às vezes não tem como mudar. Se não tem realmente como mudar, não deixar o fogão ao lado da pia da cozinha ou uma geladeira, né? Se puder mudar a geladeira de lugar também, porque a água é água e ainda é congelada também, né? Então, o que pode fazer? Nós podemos fazer paliativos. O que seria o paliativo? É colocar algo do elemento terra, porque terra barra água e a madeira absorve a água. Então, o que pode fazer? Pode-se colocar um pote de argila, de cerâmica, de barro, com colheres de pau, entre a pia e o fogão. Acho que não vai dar, porque vai ter movimento e tal. Em geral, nem sempre, mas em geral, as pias, atrás delas, ou um pouquinho acima delas, tem o quê? Uma janela. Então, você pode colocar na janela. Então, algo do elemento terra, uma plantinha bem verdinha, que vai estar ali em cima, não tem perigo do calor estragar. Então, uma maneira, um paliativo. O ideal seria mudar de lugar, mas às vezes não é possível. Então, nós fazemos sempre o que é possível. Então, é um paliativo. E falando em limpeza e organização, nós também temos que... porque bagunça e energia como eu falo assim, olha, você não sabe onde está o guarda da prosperidade, então deixa tudo organizado, não deixa coisas estragadas, quebradas, né, acúmulo de coisas que não são necessárias. Outra energia muito estagnante é o lixo. Todo mundo tem aquele lixinho de cozinha, né, potinho, tá, eu preciso, é prático, tal, mas sempre retirar da cozinha à noite, não deixar pernoitar. Se puder tirar da casa, por exemplo, o lixo da minha casa, eu moro em casa, então o lixo da minha casa é fora da casa, então tira-se todos os lixos e sempre vai lá para fora, que no dia seguinte tem um container em frente à entrada de serviço, que é colocado lá e eles recolhem toda noite. Então coloca antes do horário deles passarem, é claro. Ou então no dia seguinte coloca e eles retiram à noite. Então, o importante é não deixar na cozinha, principalmente próximo da pia, ou próximo do fogão, né? Então, pensar sempre em eliminar qualquer tipo de energia estagnante, bloqueante. Então, é importante. E voltando ao que eu acabei de falar, né, reenfatizando a importância de, principalmente a primeira refeição, que é o café da manhã, na hora que você vai preparar, lembra de uma música boa, alegre. Se você já fez sua oração antes de levantar da cama, mas lá na cozinha faz outra oração,
da sua fé, alguma coisa, sabe? Tenta entrar em sintonia com outro padrão de vibração. Então, quando você está preparando desde a primeira à última refeição do dia, você tentar fazer com calma, Sheila, eu tenho pouco tempo. Se puder, levanta 15 minutos antes, para que você não esteja tão afobado para essa primeira refeição, que além de ser importantíssima para o nosso organismo, você vai ter outra disposição, porque você vai absorver melhor aquele alimento, o seu organismo vai ter um ritmo diferente de absorção. Então faz a experiência, e eu sempre sugiro, em qualquer prática de Feng Shui que você for fazer, anote o dia e a hora e observa, porque o Feng Shui as mudanças são sutis, mas elas acontecem. Se você não anotar como você estava antes de fazer isso e depois, tenta lembrar como é que você tem começado o seu dia, como é que você se sentiu depois do café da manhã, como é que se sentiu depois do almoço, porque tudo isso, gente, é preservar a nossa primeira casa, que é o nosso corpo. A segunda casa é a nossa casa, a nossa residência, espaço sagrado. Mas nós temos que cuidar muito dessa casa, porque nós a temos para cumprir uma missão, e nós temos prazo para isso. Então, quanto melhor nós pudermos conservar a nossa primeira casa, é importante, que vai facilitar o cumprimento da nossa missão, né? Então, é interessante pensar nisso, né? Pensar nisso. E também essa parte de organização, por que eu acho tão importante trazer essa nossa convidada que eu falei, a Josi aqui, no sentido de nos dar disso, porque ela é especialista em organização. Então, nós tentamos organizar da melhor forma possível, mas nós não somos especialistas, certo? Então, às vezes, uma dica que ela dá vai te facilitar muito alguma coisa. Depois que você faz, você vai perceber a diferença, né? Então, a nossa intenção é isso, ajudar você nesse plano. Então, nós vamos começar pela organização da cozinha. Ela vai dar, nosso tempo é curto, não dá tempo às vezes de falar muita coisa, às vezes ela pode sugerir algo que você pode comprar e ter lá na cozinha, que vai facilitar outras coisas e que talvez nós desconheçamos, e nós podemos aprender juntos, né? Isso tudo vai ajudando, né? E sobre o evento que vai haver em maio, que a Patrícia vem comentar, também é algo que nós vamos, tenho certeza, aprender, e ela vai explicar direitinho. Eu vou deixar para ela falar para vocês, né? E lembrar. E uma coisa também que eu quero lembrar a vocês é o seguinte: se você tem entrada, quem mora em apartamento às vezes tem entrada pela cozinha e pela sala, não entre pela cozinha. É uma sugestão principalmente para quem quer perder ou manter peso. Mas isso aí é uma conversa para um outro programa que eu vou estar falando. O porquê não entrar para a cozinha. E não deixe pessoas estranhas à sua casa, que você não tem intimidade, entrar na sua cozinha. A cozinha, ela deve ter uma certa reserva. A cozinha é para amigos sinceros que você conhece, confia, sua família querida, amigos muito queridos. Eu tenho amigos muito queridos, são meus amigos, imagine, desde a minha pré-adolescência, 13 anos, e são meus amigos até hoje. Então, essas pessoas podem entrar na cozinha, porque normalmente cozinha une. Eu lembro que na casa das minhas avós era impressionante. Tinha a sala, tem outra sala, mas de repente quando eu ia ver, estava todo mundo, todos estavam na cozinha. Minha avó, vamos para lá, eu estou fazendo, não sei o quê, mas daqui a pouco estava todo mundo lá junto dela de novo. Então isso acontece. Mas aí são pessoas que se amam, né? Os amigos, amados, a amizade é uma coisa importantíssima. E deve ser preservada e tratada realmente com muito carinho. Nossos minutinhos estão terminando. Hoje é o Doni que está aqui conosco, não é, Doni? Eu quero agradecer os trabalhos técnicos do Doni, agradecer a sua companhia
E eu, Shane de Abreu, aproveito a oportunidade para te convidar para estarmos juntos novamente, para recebermos as nossas convidadas da semana que vem, no próximo sábado, às 19h30, aqui na Rádio Vibe Mundial, 95.7 FM, às 19h30, comigo, Shane de Abreu, no programa Arquétipo. Ótimo final de semana, para começar a semana com todo o entusiasmo necessário, tá bom? Abraços de bons fluidos e até sábado. Tchau, tchau.